Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é SKP, nome artístico, e eu sou estudante de artes visuais. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre esse trabalho que eu fiz. No caso, é mais um desenho pessoal, mas falo como trabalho porque, não sei, é mais o jeito que eu me refiro aos meus desenhos mesmo. Certinho, pra começar, eu no caso, tô criando esse canal aqui, mas tipo, mais focando agora um pouco nele, com a ideia de aprender a falar sobre os meus desenhos, meus trabalhos, porque é uma coisa que nossos professores sempre enfatizam muito. Então, basicamente essa é a ideia. Eu vou comentar um pouco sobre o processo, um pouco sobre as ideias, talvez alguma coisa fora, meio bem, tipo, sem planejamento nenhum. E é isso. Ok. Para começar, pelo conceito, a ideia desse trabalho veio bastante de um vídeo que eu vi do Charlie, do Moist Critical, que era sobre robôs se matando. E eu achei uma ideia muito legal, porque, tipo, como que se imagina uma coisa que já é morta tirando sua própria vida? Tipo, não faz sentido. Mas é isso que me prendeu bastante e me deu essa ideia, assim, de fazer. Uma ideia bem cyberpunk, hum, bem Robocop, sei lá, meio Ghost in the Shell da vida. Ah, então, foi assim que eu quis trabalhar esse desenho. Pra começar, vou começar pelo básico. Um, eu fiz um sketch durante a aula, era o meu segundo sobre esse tema. Eu fiz um outro antes que eu gostei, mas eu acho que a ideia se perdeu um pouco nele. Porque a silhueta dele era, tipo, boa, reconhecível, mas ainda assim faltava um pouco para reconhecer realmente o que era a ideia. Ah, eu vou colocar uma imagem desse desenho antigo e a ideia dele era meio que um robozinho bem cartoonizado, fofo, até meio que se desplugando da tomada. Ahn, e por que eu acho que isso não funcionou? Foi tipo algo se desplugando da tomada. É, é entendível a ideia, mas eu acho que visualmente ela ainda precisa de uma explicação. E isso é uma coisa que eu não gosto de dar. Eu não gosto de ter que passar uma explicação sobre um desenho que eu fiz. Eu quero que ele seja claro para quem tá vendo. Então eu quero que a ideia seja passável de um jeito mais, tipo, não exatamente óbvio, mas um jeito bem conciso assim. E o que é mais óbvio do que essa silhueta que eu acabei escolhendo? Ahn, que teoricamente, tipo, se você pegar, sei lá, como fala? Ahn, se você pegar termos específicos, mais técnicos, assim, dependendo nem, tipo, mate realmente um robô, mas eu acho que fica muito mais reconhecível pra gente como quem tá vendo, e muito mais pessoal também, muito mais impactante. Por isso eu escolhi uma silhueta bem sensível, até eu reconheço, para fazer esse trabalho. Então é isso. Eu quis deixar bem claro também, tipo, mais que já que como se não fosse óbvio já. Eu quis deixar meio que um buraco no peito, assim, como se o coração do robô, o coração entre aspas, tivesse sido arrancado. Ou queria deixar, tipo, o visor dele como se mostrasse o cardiograma dele. E meio que e ficando em linha reta, então como se ele morreu. Essa foi a ideia inicial. Ahn, o nome do trabalho eu decidi foi um pouco depois de postar e tudo mais. É uma paródia com o livro de Blade Runner, que é o
androides sonham com ovelhas elétricas. Aí um pouco de, de paródia, vai. Se os robôs sonham com morrer. O que também é uma ideia, tipo, muito distópica, futurista, que eu achei interessante. Porque, tipo, se nem os robôs que foram criados e nem vida realmente tem, não querem viver, como que a gente vai pra frente, tá ligado? É uma coisa assim, tipo, tô falando aqui só jogando ideia no ventilador, vou falar muita merda, mas é isso, essa é a ideia aqui do projeto. Tá. Depois disso, para explicar um pouco melhor, eu sempre faço isso, mas para explicar uma vez, não tem que explicar muito mais. Os fundos de grafite que eu faço, eles são meio que a minha alternativa para deixar desenho de personagem menos desinteressante. Eu sempre faço eles basicamente por isso. Tipo, no final do ano passado, eu lembrei, tipo, eu meio que me reconectei com um monte de coisas que eu gostava quando eu era criança e sempre tive um pouco de vontade de explorar. Então, o grafite era uma delas. E aí eu fiquei pensando por um tempo em como que eu, tipo, colocava isso nos meus desenhos. E aí, o jeito que eu cheguei numa solução foi, tipo, fazer desenhos com um objetivo de que pudessem aparecer numa parede, tipo, de que pudessem ser realmente pichados. Pode ser um fanart ou não, mas eu acho que esses fundos eles sempre dão a estética que eu precisava. Nesse em particular, eu fiz algumas coisas que eu gostaria de comentar, Ahn, principalmente a explosão atrás da cabeça. Eu acho que ela me ajuda bastante, porque como o corpo do robô vai ser voltado pro azul, eu fazer uma explosão laranja, tipo, bem grande assim, que cobre a área de foco desde a arma até a cabeça, contrasta muito melhor e faz ser muito mais visível. Isso é uma coisa que eu queria comentar. Outra coisa, é uma coisa que foi tipo a primeira vez que eu fiz, foi as letras no fundo, no caso dos números, são o código binário que eu pesquisei, né? Porque eu não sei código binário. Era pra ser morte, é morte em inglês. Em 0 e 1 e eu coloquei tipo muitos, mudei um pouco a cor entre azul e laranja porque são meio que as cores primárias desse trabalho, são as mais importantes e de onde todas as outras derivam. E é isso, eu acho que foi muito bom pra meio que deixar aquela parte que eu deixei bem vazia mais interessante. Eu acho que ajudou bastante nisso. Certo, mas sobre os fundos não tem muito o que falar. A parte laranja no, tipo, ali embaixo, eu acho que eu gostei bastante dela porque ela não tem, tipo, muita, ela é meio que separada do resto. Eu fiz ela mais porque eu fiz ela no meu esboço com marcador. Eu só tinha um marcador. E aí eu fiz ele laranjinha ali, meio que ajudou bastante, eu gostei. Certo. Agora sobre o próprio personagem, né? Não teve muita coisa, eu quis deixar ele bem, tipo, humanoide mesmo, porque com isso me ajuda na parte de, tipo, ficar próximo a quem vê. Então, dá pra você ver que ele tem, tipo, costelas, bíceps, tríceps, etc. E é bem essa ideia mesmo. Deixar partes laranjas que deixam mais contraste também, puxam mais a visão. Mas eu acho que isso também foi um pouco. Algumas delas acabaram como um erro, como um miss. Mas no geral eu gostei. Tipo, algumas delas acabam meio que sendo camufladas por causa do fundo caótico grafite. Mas é bem isso, não tem muito mais. Sobre o processo, é sempre meio que tá ficando meio padrão a esse ponto.
Eu fiz o sketch no, no meu sketchbook dessa vez. E depois tirei foto, passei pro Photoshop. E é isso. Aí eu fiz meu sketch, tipo, em cima de vermelho, eu sempre faço de vermelho. E aproveitei pra já usar como line art, porque eu sou meio perfeccionista pro sketch. E depois disso fundo, cor, etc. O resto deu pra ver tudo aí. É basicamente isso, eu acho, pro meu primeiro vídeo. Eu fiz algumas outras alterações, eu vou colocar a versão final do desenho aí no final. E é isso. Obrigado se você ouviu até aqui.